Queridos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, glória a Deus. Alguns rostos novos, né? Irmã Joanira, há muito que eu não via, que bom estar aqui na casa do Senhor, minha amada, com você, Rebeca, também ali o Iago, né? Glória a Deus, chegou hoje, né? Deus abençoe, querido. Irmã Sueli, senti sua falta também, glória a Deus nesse último domingo. Alguns irmãos estavam um pouco adoentados, né, mas já estão se recuperando. Carlos, família, né, Deus abençoe. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem, né, aceito o desafio do Senhor para estar nessa noite, nesse culto de ensino da palavra. E o nosso tema de hoje é um desafio diário. E quando nós pensamos em desafios, nós podemos estar certos que os desafios fazem parte da nossa vida. Quer seja lidando, por exemplo, com equipamentos eletrônicos, né, com o uso da internet, coisas do nosso dia a dia que são tão comuns dentro da nossa casa, mas também nos nossos negócios, né, aqueles que tem aí as suas aplicações financeiras, cuidado aí com a nova taxação do LCI, do LCA, enfim, os desafios fazem parte da nossa rotina diária. Cada dia traz consigo o seu próprio conjunto de provações e tribulações, e Jesus já alertou os seus discípulos acerca disso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, a questão dos desafios é algo que é comum a qualquer pessoa, independentemente de ser homem, mulher, jovem, adulto, casado, solteiro, todos nós atravessamos ou passamos por desafio. Então, em meio às nossas lutas, nós temos também que buscar uma fonte de paz e, claro, de alegria. E a vitória que Jesus nos dá através da conquista da nossa salvação na cruz do Calvário, nos faz vencer qualquer desafio que se coloque à nossa frente. E quando as coisas ficarem difíceis e você sentir como se estivesse arando um campo cheio de pedras, lembre-se, Jesus já pavimentou todo o caminho. A estrada que você tem a percorrer, certamente é uma estrada aonde você vai estar enfrentando desafios e obstáculos, mas quem vai estar sempre ao seu lado é o Senhor Jesus. Nessa noite, queridos, nós temos como alvo exatamente falar sobre o nosso desafio diário. E quando pensamos dentre os diversos desafios, desafios de conquistar o pão de cada dia, desafio de aprender algo novo e assim conquistar um espaço na academia, no mercado de trabalho, o desafio de cuidar da família, tudo isso nos faz pensar que na nossa vida espiritual, nós também somos desafiados, nós também temos desafios a vencer, e o nosso desafio ao longo desse mês de junho é estudar o tema priorizando o Senhor. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você diria que tem priorizado o Senhor na sua vida? Diante do que você está vivendo hoje, diante da vida que você está levando, diante dos sonhos que você está alentando, diante dos projetos que você está planejando realizar, você tem priorizado Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios? Às vezes você pode sentir que como cristão, não está experimentando tudo o que Deus deseja para você. Talvez
depois de caminhar com o Senhor por anos, pessoas que já têm aí uma caminhada, uma jornada com Deus de vários anos, você olha para a sua vida e percebe que o seu cristianismo se tornou um tanto quanto obsoleto, estagnado, sem vibração, sem vida. Você vem para a igreja, mas você não sente mais aquela alegria de outrora. E às vezes, queridos, eu vejo que alguns cristãos começam a pensar que o céu é algo muito distante, que as preocupações do mundo, que os desejos da terra são muito mais prementes, mais urgentes e até mesmo essenciais para o crente. Onde está a vida abundante que Deus prometeu à sua igreja? Aonde está a vida abundante que Deus prometeu a você? É por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é um desafio diário. Não é um desafio para a próxima semana, não é um desafio para o próximo ano. Tem desafios que às vezes a gente faz de longo prazo. Por exemplo, havia um desafio de comprar uma casa própria, e você então se organiza para garantir que aquele sonho seja concretizado. Há um desafio para você casar-se, e aí você começa a pensar todos os detalhes, tudo que vai envolver, todo o recurso que vai ser necessário. São coisas que demandam tempo, esforço, empreendimento, mas tem desafios que nós assumimos diariamente, e a nossa vida espiritual não foge a isso. Diariamente nós somos levados a confrontar com o nosso pecado, o pecado que nos assedia, o pecado que nos incomoda. E aí a grande pergunta é: o que é que eu faço diante desses meus desafios? Será que eu estou priorizando Deus na minha vida? Nós estamos estudando esse tema, e esse tema está baseado na carta de Paulo aos Colossenses. E eu gostaria, como texto bíblico dessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Paulo, ele gosta de fazer muitas vezes esse jogo de palavras, e o texto tem uma aparente dificuldade na sua compreensão, mas se você começar a ler cuidadosamente o texto, você vai perceber que ele não é tão difícil quanto parece. Aqui, Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja. Paulo, ele teve a oportunidade de escrever cartas para pessoas, como por exemplo, Tito, Filemão, Timóteo, mas também Paulo escreve a igrejas. Ele escreve a igreja de Corinto, ele escreve a igreja de Tessalônica, e aqui a igreja em Colossos. E aqueles irmãos, eles estavam correndo um risco de se afastarem de Cristo, de serem corrompidos.
haviam falsos mestres que circulavam no meio do povo de Deus, visitando as igrejas, trazendo a ideia de que somente obedecer Jesus não era suficiente, de que isso não bastava, havia necessidade também de um pouco de legalismo, um pouco de misticismo, talvez um pouco de filosofia grega. Às vezes a gente olha para a realidade dos nossos dias, das igrejas, que a gente vê tanta mistura, e aí a gente pensa que isso é um modismo apenas do século 21, mas não só Paulo, João, Pedro já combatiam falsos mestres, falsos ensinos que circulavam no meio da igreja naquele tempo. O falso ensino, queridos, tem sido descrito como uma combinação da influência da filosofia grega, do misticismo judaico e também das exigências que o próprio império fazia aos seus súditos. Tudo isso dentro de um caldeirão, e isso começou a influenciar a igreja do Senhor. Paulo, então, nessa carta, procura declarar a suficiência de Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses, na verdade, é um tratado de defesa da suficiência de Cristo. Paulo está dizendo, olha, talvez vocês já tenham ouvido muitos ensinamentos por aí, ensinamentos toscos, grosseiros, errados, ensinamentos que procuram dizer que seguir a Jesus não é suficiente, e eu quero lhes dizer que, ao contrário, Jesus é suficiente para a igreja, para a liderança da igreja, para cada um de nós. É por isso, queridos, que nós esperamos nessa noite, através desses 4 versículos, mostrar que nós podemos priorizar o Senhor, através de um compromisso com Cristo. Paulo nos chama, nesses 4 versículos, e nos mostra que se quisermos enfrentar o desafio diário de priorizar o Senhor em nossas vidas, nós temos que seguir por 3 caminhos. Paulo aponta nesses 4 versículos 3 caminhos que nós, crentes do século 21, mas também aqueles crentes lá de Colossos, precisaram seguir. E o primeiro caminho se encontra logo no versículo 1, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. O primeiro caminho que nós precisamos seguir é buscar as coisas que são do alto. E aqui, claro, a perspectiva de alto não é coisas de grande altura, senão nós, como a maioria dos cearenses, ficaria fora desse grupo, né? A nossa estatura é uma estatura mediana. É claro que tem algumas exceções, é o meu caso, né? Mas a grande maioria, né, é estatura média, né? Então, assim, a base da vida cristã vitoriosa, a base do homem e da mulher de Deus, daquele que prioriza o Senhor, é a nossa identificação com Cristo. Observe que Paulo diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo. Paulo, ele não está dizendo que vocês vão ressuscitar, é uma ação que já aconteceu, vocês ressuscitaram com Cristo. E aí, claro, Paulo não está falando aqui, fazendo referência ao corpo que nós vamos ter após a ressurreição dos mortos.
Paulo, ele está falando aqui, na verdade, de que nós ressuscitamos, no sentido de que agora nós vivemos para Deus. Eu acredito que vocês todos devam lembrar-se do batismo. E quando a gente está ministrando para a turma do discipulado, ou quando a gente está ali no tanque batismal, e está naquela conversa última com os batizandos, a gente costuma dizer o quê? Que a imersão, o momento em que você mergulha nas águas, tem um significado de morte. E quando você sai das águas, tem um significado de ressurreição para um novo tempo. E aqui o que Cristo está dizendo é exatamente, o que Paulo está dizendo, é que nós já passamos por isso. Vocês ressuscitaram com Cristo, vocês já tiveram a experiência do novo nascimento. Paulo não está falando a descrentes, Paulo não está falando a pessoas que não conheciam ao Senhor, a Cristo, não. Paulo está falando à igreja, ele está dizendo que nós já ressuscitamos, nós agora fazemos parte da família de Deus, nós já passamos por esse novo nascimento. E aí alguém poderia perguntar, o que nós devemos fazer então como resultado de termos ressuscitado com Cristo? Porque se eu ressuscitei com Cristo, algo diferente precisa acontecer na minha vida. Eu não posso continuar agindo da mesma forma como eu agia antes desse encontro com Jesus. As minhas atitudes precisam ser diferentes. O meu linguajar, e aqui linguajar não quero falar no sentido do evangeliquez que a gente costuma, né? Jesus salvou tantas almas. Almas para mim, quando antes da minha conversão, era motivo de assombração, né? Mas aí a gente se apropria de uma linguagem própria nossa, do meio cristão. E os pentecostais ainda mais, os canelinha de fogo, se a pessoa falar canelinha de fogo, vai pensar que foi a canela do boi que estava na panela de pressão e queimou, né? E é um sentido totalmente diferente. Mas eu não estou me referindo a esse linguajar, eu estou me referindo ao linguajar, a linguagem que foi transformada por Deus, porque quantos de nós antes tínhamos o hábito de falar palavrões, e aí, Deus limpa a nossa boca, e é claro que isso é um esforço diário. Quantas vezes nós tínhamos a prática da mentira, e aí eu luto contra o pai da mentira, porque eu não sou filho do pai da mentira, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Então, na verdade, nós precisamos saber que essa ressurreição em Cristo traz consequências. Eu não posso continuar agindo da mesma forma que eu agia antes. Se eu antes adulterava, traía o meu cônjuge, eu agora não faço mais isso. Se eu era grosseiro, se eu era violento, eu já não tenho essa mesma atitude. Pastor, mas eu sou pecador. Eu também, quem disse que eu não sou? Eu luto todo dia contra o pecado que me assedia, que bate à minha porta, que me procura derrubar. E essa é uma luta que nós vamos continuar tendo enquanto aqui estivermos. Agora, o que não posso é me curvar aos deleites da carne e dizer, não tenho força, não tem jeito, de forma nenhuma. Queridos, é preciso entender que na nossa caminhada com Deus,
o Senhor nos chama para esse novo tempo, essa nova mudança. E isso, queridos, é uma tomada de decisão. É por isso que, se você, na sua jornada, na sua caminhada, você já não sente a mesma alegria de outrora, você já não sente o mesmo desejo de fazer a obra de Deus, o problema não está na obra de Deus, o problema está em você. Você precisa cuidar, você precisa investir, você precisa estar sempre atento àquilo que Deus quer fazer na sua vida. É claro, amados, que nós temos etapas da nossa vida. Como jovem solteiro, eu tinha o vigor da juventude. A gente às vezes andava 5, 6 quilômetros à noite para sair da nossa igreja, para visitar uma outra igreja, um culto de jovens. Não tínhamos receio de nada. Mas hoje, qualquer dificuldade já é motivo para a gente, não, hoje eu não vou não, a rede está me chamando. A gente vai sempre ter alguma coisa como impedimento. Agora, será que Deus mudou ou fomos nós? Mas nós podemos ser bênção de Deus dentro do tempo que se diz hoje, com as dificuldades que nós temos, com as lutas que nós passamos. Querido, se a plenitude de Deus habita em Cristo, então eu tenho tudo o que preciso em Jesus. É por isso que Paulo diz que nele, em Cristo, você é completo. Você está totalmente equipado, em forma e pronto para seguir em frente. Como Paulo diz, prossigo para o alvo. E olha quem está fazendo essa declaração, foi um homem que foi apedrejado, foi um homem que levou uma quarentena, não, a expressão não é quarentena, mais de 40 açoites, foi um homem que foi humilhado, mas mesmo assim, continuou firme nos caminhos do Senhor. Será que há alguma coisa na nossa vida que está nos fazendo afastar de Deus? Será que esse envolvimento com o ativismo, com o corre-corre, tem nos roubado o nosso tempo de intimidade com Deus? Às vezes, amados, a gente, claro, todos nós aqui precisamos correr atrás do pão para a nossa casa, isso é uma verdade, mas até que ponto isso tem feito com que a gente perca a perspectiva do alto? Porque o que Paulo está falando aqui é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas da terra, fazemos planos, viagens, compras, tudo isso é bom, é bênção, mas acabamos esquecendo das coisas do alto, e nos apegamos de tal forma às coisas da terra, que nos amedrontamos diante de algo que nós não possamos alcançar. Precisamos, queridos, entender que buscar as coisas do alto, conforme tem aqui no versículo 1, é entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e Ele precisa ser priorizado, não apenas no domingo à noite, nos cultos de celebração, mas precisamos priorizar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. É por isso que Paulo, na carta dele aos Filipenses, no capítulo 3, verso 10, ele fala do seu desejo de conhecer a Deus. É isso que lhe traz prazer, alegria. Às vezes nós nos vemos
correndo atrás de conhecer tantas coisas nesse mundo. Coisas às vezes que nem edificam a nossa vida. Coisas às vezes que são laços, que são armadilhas do diabo. Que nós possamos conhecer mais profundamente ao Senhor. Possamos ter mais tempo dedicado à palavra de Deus. Constantemente a gente tem falado sobre isso aqui na igreja, amados, e não é simplesmente porque são meras palavras, repetição, não, é porque é essencial para a nossa vida. Não há como uma pessoa colocar-se de pé sem se alimentar, ela precisa se alimentar. Do mesmo jeito é o nosso espírito, é a nossa relação com Deus, nós precisamos da palavra do Senhor. E a vida cristã, queridos, se ela inicia com a conversão, ela tem o seu amadurecimento com a santificação. Nós confessamos a Cristo, alguns aqui, não sei, seus 45 anos de conversão, outros, alguns meses de convertido, mas independentemente da sua jornada, você tomou aquela decisão, e isso mudou radicalmente a sua vida. Porém, esse é um processo que vai te acompanhar durante toda a tua existência. E esse processo vai atingir as áreas que às vezes nós nem gostamos muito de mexer, porque tem coisas que às vezes nós guardamos no nosso coração, que nós não queremos que ninguém mexa, às vezes nem o próprio Deus, e uma delas principalmente é o nosso temperamento. Eu acho que vocês já ouviram falar na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. É a síndrome do pau torto, né? Que não se endireita. Não, queridos. Pau torto convertido se torna direito. Nós precisamos entender que quem muda a nossa vida não é o tempo. Ah, o tempo vai mudar, você é desse jeito, mas depois... Não é o conhecimento, vai estudar que você... Não, quem muda é Deus, que vai transformando a cada dia a nossa vida. E crescer na nossa caminhada com o Senhor é exatamente isso. É o sentido da abnegação, é o sentido de você se desprender daquilo que não agrada ao Senhor. E aí você poderia dizer assim, pastor, faça uma relação das coisas que não agradam a Deus. Eu acho que cada um de nós sabe exatamente aquilo que não agrada o Senhor, e que você, e que eu, está desagradando. Tem coisas que são notórias, mas tem coisas que são privativas. É algo que eu estou fazendo, que não agrada a Deus, e que nem passa nos olhos do presbítero Cleiton fazer, porque isso não atinge. Mas independentemente do que for, queridos, nós precisamos deixar aquilo que não agrada ao Senhor. Precisamos buscar as coisas que são do alto. É por isso que Paulo diz, lá em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Olha só, Paulo está dizendo, olha, o que ficou para trás é o passado. Eu não quero viver enamorado pelo passado, eu não quero ficar com recordações de coisas
que eu sei que não agradam a Deus, satisfazem a carne, é bem verdade, mas não agradam a Deus. Eu quero é prosseguir para o alvo, eu quero é estar mais perto do Senhor, eu quero poder chegar na Jerusalém celestial. Queridos, se a nossa perspectiva não for essa, nós não estamos buscando as coisas do alto. Esse é o primeiro caminho, buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Mas há um segundo caminho que Paulo vai apresentar aqui no capítulo 2. Ele diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O segundo caminho é permanecer com a mente nas coisas do alto. Porque, queridos, não adianta só buscar. Você tem que permanecer. Não adianta você estar aqui na igreja e aí qualquer decepção, desilusão, você vaza. Não quero não. Ou você passou por uma crise no seu casamento, uma dificuldade qualquer, deu um problema com o seu, não quero mais não, vou procurar outro, vou procurar outra. Se bem que hoje isso é até muito normal de acontecer, né? Infelizmente, as pessoas não querem mais pagar o preço de, investir. Mas, queridos, na vida espiritual, na vida cristã, nós precisamos entender que não adianta simplesmente a gente buscar. Eu lembro uma vez aqui, nós tivemos um culto, uma pregação maravilhosa, foi até o pastor Wilson que ministrou nessa noite, e aí foi feito o apelo, aquela coisa toda, 5 pessoas vieram aqui à frente, e eu, na segunda-feira, eu já faço contato com as pessoas, já, e tal, e entro em contato com, rapaz, foi bom, eu gostei, mas não é para mim não. E cada um dos 5 foi dando uma desculpa. Cada um daqueles. Queridos, às vezes a gente vê as pessoas até apressadamente vindo à frente, se colocando à disposição para fazer a obra. Conta comigo, hein? Próximo sábado no evangelismo, 4 horas da tarde, estou aí, pode contar. Nem aparece. Queridos, é preciso permanecer com a mente nas coisas do alto. Eu acho interessante que Paulo fala aqui sobre manter o pensamento, porque em geral, o pecado começa aqui na nossa mente, a gente começa a planejar, a desejar, a arquitetar o pecado até realizá-lo. O pecado de Judas não foi da noite para o dia, aquilo foi sendo construído na sua mente. O pecado de Davi não foi simplesmente por estar ali passeando sem ter o que fazer, havia já um desejo de ficar olhando, de ficar desejando. Queridos, o pecado de Caim não foi da noite para o dia. O pecado é assim, queridos, ele começa na nossa mente e vai fincando raízes até a atitude desastrosa. E Paulo está mostrando que na outra mão está o relacionamento com Deus, de priorizar a Deus. E para você priorizar a Deus, você precisa ter como alvo diário permanecer com a mente nas coisas do alto. Está lá o inimigo sabotando as coisas do céu, e você está dizendo, não, quero isso não. Achei engraçado outro dia, o Cleiton dando testemunho aqui para os casais, com relação a imagens que estavam aparecendo lá no computador, E aí, queridos, você pode pensar assim, mas isso aí são coisas aleatórias. Não, amados,
Nós precisamos entender que o inimigo, ele vai procurar de todas as formas derrubar você. E ele vai querer infringir essa queda, não numa área qualquer, mas naquela área que você é mais sensível para ela. Às vezes nós temos pessoas que têm problema com alcoolismo, pessoas que não podem nem sentir o cheiro, já balança toda, não chego nem perto, não posso nem chegar perto. Por que eu vou dizer? Eu sou o durão, eu posso até tomar o primeiro cálice, primeira dose, nem aí. Isso é mentira, isso é armadilha do diabo. Esse negócio de homem que é homem não tem esse negócio não, sai com uma, sai com outra. Queridos, isso é laço do inimigo. E se a gente permitir uma pontinha que seja, o diabo é assim, não vai ficar satisfeito com a ponta do teu dedo não, ele vai querer te agarrar por completo. Queridos, nós precisamos permanecer com a nossa mente nas coisas do alto, e nós fazemos isso, amados, por meio da oração. Se você não está orando, se você não está buscando ao Senhor, nem pondo as suas necessidades, as suas afeições, os seus desejos, a sua mente nas coisas do alto, vai ser muito mais fácil você ficar preso na telinha do celular, do computador, horas e horas. E aí uma imagem puxa para outra, você navega num site, mergulha no outro, e daqui a pouco você está morrendo afogado no pecado, e nem sabe por quê, porque se permitiu. Eu lembro uma vez, estava no trabalho, e logo cedo, o chefe chegou, e disse assim: rapaz, eu tive uma noite horrível. Aí eu disse: que foi? Problema de doença em casa? Não, está todo mundo muito bem de saúde, graças a Deus. E o que foi que houve? Muito trabalho? Eu disse: não, está até tranquilo, não tem tanto. Disse: mas o que foi que aconteceu? Rapaz, eu comecei a olhar umas coisas, e aí a gente clica num canto, daqui a pouco manda para outro, e aí tem tanta coisa, e a gente começa a ver, começa a se empolgar. Passei a noite nesse negócio todinho, eu estou aqui moído. Queridos, às vezes a gente vê as pessoas perdendo tempo com coisas que não edificam, coisas que são desse mundo e não do alto. Eu não quero dizer com isso, amados, que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai estudar, que a gente não vai comer, que a gente só vai pensar agora nas coisas celestiais. Não quero dizer isso. O que eu estou dizendo é que quando Paulo está falando de não pensarmos nas coisas do mundo, ele não está falando daquilo que é essencial para a nossa existência nessa terra, ele está falando daquilo que a gente substitui as coisas de Deus por essas coisas. É quando eu deixo de pensar em Deus e começo a pensar nos ídolos, naquilo que não edifica, naquilo que não produz vida. E Paulo, ele procura mostrar que isso traz morte. Morte, não morte física apenas, mas morte espiritual. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se você realmente gosta, por exemplo, do seu carro, e carro é uma coisa boa. Se você gosta de ter coisas no seu dia a dia que são satisfatórias, tudo bem. Agora é importante que você perceba é que até que ponto isso que você tem está te escravizando. Eu lembro, meu primeiro carro foi um Fusquinha, lindo, 72, creme, eu lembro ainda. Todo dia eu limpava aquele carro, eu chegava do trabalho, eu não ia trabalhar nele, que era para não sujar, né? Mas assim mesmo, quando eu chegava, eu tinha que limpar o carro, né? Limpava dentro, fora. Sair na chuva era muito difícil, porque podia molhar, e tinha lama e tudo, né? Então, né?
E ainda corria o risco de ter um irmão na igreja que pedisse carona. Eu disse, meu Deus, se for muito pesado, como é que vai ser? Jesus! Aí preferia deixar em casa, né? Eu quase não usufruí daquele carro, é bem verdade. Queridos, às vezes nós somos assim, né? Pela falta de maturidade, a gente fica criando ídolos para nós mesmos. E Deus nos tem dado coisas para sermos bênção. E quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Não porque haja uma espécie de escambo, de troca, de permuta, não. É porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Então, se você está vivendo muito mais preocupado com as coisas temporais do que com as coisas eternas, abra os seus olhos. É isso que Paulo está dizendo. Olha, que a mente de vocês permaneça nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo. Mas há um terceiro caminho que nós precisamos seguir, queridos, e que se encontra nos versos 3 e 4. Diz assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Parece que Paulo termina essa passagem aqui dando um nó assim na cabeça da gente. Mas na verdade o que Paulo está nos ensinando, o caminho que ele está nos mostrando, é que nós precisamos aguardar o cumprimento das coisas do alto. Haverá um dia em que Cristo será manifestado, ou seja, haverá um dia em que Jesus voltará, e o que Paulo está dizendo, é que nesse dia, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Você e eu teremos um corpo glorificado. A carne, o pecado já não terão mais efeito sobre nossas vidas, porque agora estaremos na presença do nosso Deus, eternamente. O que Paulo está dizendo nos versículos 3 e 4, é exatamente acerca da volta de Jesus, que um dia Ele será manifestado. Ele diz assim: pois vocês morreram. Lembra daquele momento da sua conversão? Você morreu para o mundo. Se você tem dúvida para o que você morreu, meu irmão, hoje é noite de reconciliação. Se você acha que morreu não para o mundo, se você acha que morreu não para os seus desejos, porque você continua alimentando os mesmos desejos pecaminosos, se desfaça de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E aí, quando a gente fala de aguardar o cumprimento das promessas do alto, nós precisamos ter algumas atitudes, queridos. A primeira atitude é que nós precisamos crer que morremos com Cristo. Olha, diz aí no versículo 3, pois vocês morreram. É preciso crer que nós morremos, nós não somos zumbis. Paulo está dizendo que nós morremos para o mundo. Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado. Paulo está dizendo que nós morremos para a influência do diabo na nossa vida. Então a primeira coisa é que nós precisamos crer que nós morremos. Nós não podemos achar que podemos continuar alimentando o pecado, dando margem à ação do diabo, permitindo que a carne nos influencie. Não! A segunda atitude que Paulo nos mostra que nós precisamos ter, enquanto aguardamos o cumprimento dessas coisas do alto, é que precisamos crer que a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Diz aí no versículo 3, que nós fomos escondidos com Cristo, em Deus.
Deus é que nos esconde, Deus é que nos guarda. Eu gosto muito de alguns salmos quando diz que o Senhor nos protege, o Senhor nos acolhe, assim como a galinha acolhe os seus pintinhos. É um sentido de proteção, nós estamos escondidos. Queridos, nós estamos guardados em Cristo. Desculpe, escondidos com Cristo em Deus. E aí é uma coisa interessante, quando ele diz estamos escondidos com Cristo, nós não estamos sozinhos. Emanuel, o Deus conosco, o Cristo está conosco. Nós estamos escondidos com Cristo, nós não estamos escondidos de Cristo. Outrora, era assim que nós vivíamos, escondidos de Cristo. Meu Deus, lá vem o fulano querer me convidar para ir para a igreja, misericórdia, deixa eu dar uma desculpa aqui qualquer. Eita Jesus, lá vem os irmãos, vão falar de Jesus para mim, meu Deus, eu vou passar logo a rua. A gente fugia. Hoje, a gente pode dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, se é uma coisa que eu fico triste é quando eu estou doente, não é só por conta das consequências da doença, mas é quando ela me impede de vir à casa do Senhor. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus, mas há uma terceira atitude, nós precisamos crer que Cristo é a nossa vida. Diz aí no versículo 4, queridos, não há coisa mais especial de poder declarar isso, que a causa da nossa existência é Jesus, Cristo é a nossa vida, e isso não apenas nos dias de culto, ou quando você está em oração, ou lendo a Bíblia na sua casa, mas quando você está mentindo, quando você está acessando coisas que não edificam a sua vida, quando você está fazendo algo que não agrada o coração de Deus, Cristo está ali com você, e aí a sua atitude é, continuar com o pecado, entristecer o coração de Deus, ou é dizer, Senhor, me perdoa a minha fraqueza, eu não quero isso para a minha vida, eu quero alegrar o teu coração, eu quero poder estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E é claro que casa do Senhor aqui não se referia simplesmente ao templo em Jerusalém, quando o salmista falou, mas se refere a relacionamento constante com Deus. Há uma quarta atitude que nós temos que ter enquanto aguardamos o cumprimento das coisas do alto. Precisamos crer que Cristo será manifestado. Ele voltará, Ele virá. E isso, queridos, é uma promessa que atinge a nós, porque nós também com Ele seremos manifestados, receberemos um novo corpo. Amados, essas são atitudes que nós precisamos ter. Esses são 3 caminhos: buscar as coisas que são do alto, permanecer com a mente nas coisas que são do alto, e aguardar o cumprimento das coisas do alto. E aí você poderia dizer assim, pastor, tudo bem, entendi, gostei de Paulo aí, do que Paulo falou tudo sobre o céu, sobre buscarmos viver em intimidade com Deus, mas eu queria saber, pastor, o que é que eu devo fazer para alcançar isso na minha vida? Como priorizar no meu dia a dia, já que o tema é um desafio diário? E a primeira coisa, queridos, que eu sei que todos fazem é parar e orar. É claro que parar aqui não é no sentido de você só orar se você estiver na sua casa, no seu quarto. Quem puder fazer isso, tudo bem. Mas quantas vezes a gente não se pega orando
quando está se dirigindo ao trabalho, à escola. Precisamos de uma vida de oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta à força e à paz de Deus. E isso, queridos, faz com que venhamos a nos realinhar numa nova perspectiva, e nos lembra que nós não estamos sozinhos. Grandes homens de Deus já tiveram experiências tremendas de oração com o Senhor, mas não somente oração, comunidade. A palavra do Senhor lá em Hebreus diz: não deixei de vos congregar. Queridos, não há como pensar vida cristã que prioriza o Senhor sem estar em uma congregação. Pode ser até que não seja aqui na Gileade do José Walter, mas não importa, não deixe de servir ao Senhor na igreja. Não existe essa coisa de crente desigrejado. Isso é laço do diabo. Eu sei que tem alguns pastores, até mesmo bem conhecidos nas redes sociais, que falam que igreja é só mesmo um espaço para roubo, desvio de dinheiro, pecado de pastor e tudo mais. Amados, eu não estou preocupado com o que A, B ou C esteja fazendo, erros que possam estar sendo cometidos, ou acertos que estejam sendo feitos, porque não é só coisa ruim que a gente vê, não. O que importa é a minha perspectiva com Deus, é como eu me coloco diante do Senhor e da sua igreja, é como cada dia eu acordo e dedico o meu dia, a minha família, os irmãos na presença do Senhor. Queridos, somos uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, uma comunidade, bem verdade, que tem suas diferenças. Uns são torcedores do time A, outros do time B. Outros gostam de comer pizza, outros gostam de comer lasanha e outros gostam de tomar mingau. Cada um tem seu gosto. O mais importante, queridos, é quem é o Senhor dessa igreja, que é Cristo Jesus. Ele é o Senhor dessa comunidade. Mas além da oração, além da necessidade de nos congregar, é necessário a palavra de Deus. Como a gente pode priorizar o Senhor no desafio diário, se nós não tivermos conhecimento de Deus na sua palavra? Pastor, mas eu sempre venho aos cultos, eu escuto as pregações. Queridos, amém, continue vindo, é bênção. Nós temos aqui pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, que ministram com sabedoria, com unção a palavra de Deus. Mas cada um de nós precisa ter intimidade com a palavra. O pastor não vai estar o tempo todo lá na sua casa. Meu filho, olha, coma mais um pouquinho, estou lhe achando tão raquíticozinho, né? Coma mais um pouquinho. Não, é você que tem que sentir fome, é você que tem que sentir desejo de se alimentar na palavra. Mas não somente isso, queridos, é necessário ter perspectiva. Quando estamos no meio de um desafio, é fácil focar apenas nos problemas. Mas se nós conseguirmos olhar melhor, se nós encararmos os nossos desafios não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Você está passando por uma luta, você está passando por uma provação, não coloque os seus olhos apenas na dificuldade, mas veja aquele que é maior que a tua dificuldade e que pode te dar livramento, que pode te ensinar, que pode trazer resposta para a tua vida. Às vezes, amados, nós só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo. Havia uma coisa que eu gostava antigamente de fazer, hoje eu não faço mais quase, era ir à praia e ficar olhando o horizonte.
poder de Deus de criar todas essas coisas. Queridos, a gente precisa ter uma perspectiva diferente diante daquilo que está à nossa frente. Os desafios precisam ser enfrentados. Precisamos continuar. E por último, não esqueçamos de termos um coração grato ao Senhor. Você quer priorizar Deus na sua vida? Agradeça. Agradeça tudo aquilo que o Senhor tem te concedido. Eu sei que, com o passar dos anos, a gente pode perder essa perspectiva da gratidão a Deus. A gente começa a reclamar das dores, meu Deus, meu joelho, a reclamar dos problemas, Senhor, foi logo o meu carro que o bendito do portão tinha que cair em cima. A gente começa a reclamar dos problemas de casa, Senhor, as meninas não querem vir com tanta frequência à igreja. A gente começa a reclamar de uma coisa, a reclamar de outra, a gente começa a reclamar. Precisamos, queridos, agradecer, ter um coração grato a Deus. Olhe para a sua vida, olhe para tudo aquilo que Deus tem feito em você e através de você, e tenha um coração grato, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, Deus não tem te desamparado, Deus tem estado com você. E eu queria orar nesse momento pela sua vida. Eu queria orar para que você possa fazer da prioridade do Senhor um desafio diário, de você buscar. Queria convidar você a ficar de pé. Se você, no meio da jornada, esfriou na fé, se deixou abater pelos problemas, pelas dificuldades, eu quero dizer para você que é possível mudar, é possível melhorar. E há um Deus, há um pastor, há uma liderança, há irmãos nessa igreja que estão dispostos a ajudar você. Não se sinta sozinho. Quando a dificuldade bater, entre em contato conosco, passe uma mensagem, ligue. Não faltará, tenho certeza, ombros amigos para lhe ajudar. Pessoas que possam estar ao seu lado, lhe confortando, lhe ajudando em oração. Que a gente possa ter a perspectiva, queridos, que nós somos uma família. Pai, eu quero te louvar.